Então, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, toda a tese tem sua antítese, né? Aqui em Colossenses 2, né? O que está escrito em Colossenses 2, versículo 16? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Está escrito aqui. Será verdade essa parte? Porque essa parte diz que não há necessidade de guardar dia de sábado, não há necessidade de comer ou de beber, né? A gente tem que ver as coisas por duas esferas, uma lógica e outra que seja celestial. A lógica é celestial. Se você comer veneno, por exemplo, ingerir veneno, se você pelar essa palavra, você não precisa se preocupar. Ao mesmo passo de que você também pode comer um urubu, né? Ou seja, tudo está liberado, porque, como está escrito aqui. Será isso verdade? Será que os discípulos faziam isso como verdade? Por quê? Porque Yeshua disse na sua palavra bem claramente, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao soar da última trombeta. E isso ele falou lá em João 7, versículo 37, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Mas quando isso acontecerá? Ele falou, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao soar da última trombeta. Aí nós vamos no Salmo 81, 82, que está escrito: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. E quando o Salvador falou isso, era o 8º dia de uma festa de cabana. Era uma festa que começa na lua cheia, cumprindo as escrituras, tocar a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. E nesse dia de lua cheia, o Salvador falou que aquele que crê nele, como diz as escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Então, há de se convir que o Salvador guardava a festa de cabana. E também os discípulos dele guardavam as festas de cabana. Agora, vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Vamos ver se Paulo guardava o dia de sábado ou não. Atos 13, versículo 16. E levantou-se Paulo e, pedindo silêncio com a mão, disse-lhe: os homens israelitas e aos que temeis a Iá, ouvi. Está escrito aqui em Atos 13, versículo 14. E ele, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, de Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer aos principais da sinagoga: homens e irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falai. Vê que era um dia de sábado. Paulo não estava em Jerusalém, ele estava lá na Grécia, e lá ele estava pregando num dia de sábado. E continua aqui no dia 25, no 25, né? Mas João, que é Yaunã, completava a carreira e disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Machia, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés, ou seja, a sandália. Alparca significa sandália dos pés, né, irmãos? Irmãos, homens e irmãos, filhos da geração de Abarã, e os que dentre vós temem a Yaú, a vós é enviada a palavra desta salvação, porque, por não terem conhecido a este, os que habitam em Áureo e os seus príncipes, condenando-o, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Então, aqui fala claramente sobre isso. Vamos ver no 42, o que se frisa no 42. E saindo os judeus da sinagoga e os gentios rogavam que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E o que aconteceu depois? No 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Yahvé. Então você vê claramente que Paulo guardava o dia de sábado depois da morte do Salvador, e não era em terras
dos judeus. Ele estava na Grécia nesse sentido. Então não havia necessidade, se pelas palavras das pessoas, de alguns atualmente fala que não se guardava o dia de sábado, aqui vem comprovando, e várias passagens comprovando que ele guardava o dia de sábado depois da graça, que a graça não aboliu o sábado, pelo contrário, o sábado ainda ficou mais forte depois do Salvador. Mas vamos pegar outras passagens que falam sobre isso. Atos 15, versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, a cada sábado é lido nas sinagogas. Vamos ver Atos 16, versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Vamos ver Atos 17, versículo 2. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então vê claramente que Paulo guardava o dia de sábado, né? E que, pelo contrário, ele gostava muito do dia de sábado e aproveitava o dia de sábado para pregar. Mas e nos outros dias? O que Paulo fazia? Ora, Paulo antigamente era da sinagoga, não precisava trabalhar, mas a partir do momento que ele largou a sinagoga, ele começou a viajar, ele tinha que ter um trabalho, né? E qual seria o trabalho de Paulo? O que ele fazia nos dias que não era dia de sábado? E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou em Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então vê que Paulo, ele trabalhava 6 dias fazendo o quê? Tendas. Ele tinha o mesmo ofício que esses amigos que ele encontrou no caminho. Mas o que ele fazia no dia de sábado? E todos os sábados, olha só, todos. A palavra todos significa todos, como os irmãos bem conhecem. Disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então vê que Paulo guardava o dia de sábado, correto? Mas será que Paulo guardava somente o sábado? Será que ele não guardava as outras festas com relação à lua? Quando a gente vê o Salvador, que ele subiu numa festa de cabana para guardar a cabana, quando era a festa de cabana? A festa de cabana era no inverno. E era a festa do dia, começava no dia 15 e terminava no dia 22. Por quê? Eram 7 dias de festa, mas o primeiro e último dia, que era o primeiro e 8º dia, eram pura convocação. Era um dia muito importante. E nesse 8º dia, o que o Salvador fez? Ele falou: e no último dia, o grande dia da festa, que é o 8º dia, Yahushua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse do sopro que haveria de receber os que nele crescem, porquanto o sopro puro ainda não fora dado, por ainda Yahushua não ter sido glorificado. Então, como a gente vê isso, como eu falei e a gente prova, vamos ver quando essa festa se dava. Como a gente costuma cantar: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Então, existem 2 festas que começam na lua nova e 2 festas que começam na lua cheia. A festa de cabana começa na lua cheia, que é o dia 15 do primeiro mês do inverno e 7º mês do verão. E toda a reunião dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Iashua, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Yahu, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembléia solene no segundo o rito.
E como o Salvador falou, pedi chuva, aqui está em Zacarias 10, versículo 1, pedi ao Iá chuva no tempo de chuva serôdia, e o Iá que faz relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva do campo a cada um. Então você vê que quando o mestre falou que rios de água viva correriam do seu ventre, ele estava falando da festa de Cabana no último dia, que correriam rios de águas vivas no ventre daquela pessoa, porque a água que ele dá, a água que nós bebemos, nós voltamos a ter sede, mas a água que ele dá, não. Uma vez que nós tivermos essa água, nunca mais teremos sede. Isso não é uma alusão à transformação do homem. E a festa de Cabana se dá no inverno, porque é tempo de chuva, como a gente viu no estudo, lá em Israel, quando é que chove? Em novembro, dezembro é que começa o tempo da chuva serôdia, né? Mas quando chegava no dia de fazer cabana, no dia 10, o que eles faziam? Lembra no dia 10 do verão que eles pegavam aquele cordeiro? Já no inverno, no dia 10 eles faziam o quê? Jejum, pedindo perdão pelos seus pecados. Então o dia 10 era um dia de jejum que no dia 15 eles entravam na festa de cabana, mas antes de entrar na festa de cabana eles tinham que pedir perdão no dia 10 do 7º mês. Ou seja, no dia 10 do 7º mês, que aponta o dia 10 do inverno, eles faziam jejum. Será que Paulo, depois de chuva, continuava fazendo essa festa do inverno, que começava na lua cheia? Será que Paulo jejuava? E ele jejuava no inverno, que apontava o quê? A festa dos tabernáculos? Vamos ver o que está escrito aqui em Atos 27, versículo 8. E consteando a dificuldade, chegando a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, olha só, o jejum, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. Então você tem qual é o sentido disso aqui? Paulo estava fazendo jejum, e esse jejum era no inverno, e esse jejum apontava para o dia 10 do 7º mês, e esse jejum que apontava no dia 10, eles já eram o princípio do que? Da cabana. E por quê? Porque aquele que crê no Salvador, rio de água viva correrá no seu ventre. Pedir chuva no tempo de chuva, serôdia. Então aqui você vê claramente que Paulo ele continuava guardando o calendário lunar, como os profetas antes dele falavam sobre ele, porque era uma profecia de transformação do ser humano em uma nova criatura, né? Mas será que o que Paulo falava sobre a lei? Né? Será que ele falava para abolir a lei? Concluí, pois, que o homem é justificado pelo crer, sem as obras da lei. Ora, mas que obras da lei? Que obra da lei seriam essas? Aqui como está escrito: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, as obras da lei são aquelas que transgridem a lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça do Iá, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a lei aponta o quê? O pecado. E quais são as obras da lei? Ou melhor dizendo, as obras que fazem a transgressão da lei. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Yaú. Mas o fruto do sopro é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Machia crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em sopro, andemos em sopro. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, aqui ele falou claramente que quem vai contra a lei comete aqueles pecados. Mas quem tem amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, crê, mansidão e temperança, contra essas coisas, meu irmão, não há lei. E porventura, Iaú somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Iaú é um só, que justifica pelo crer a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então aqui é categórico, né? Paulo fala que a lei não era abolida. Claro, a circuncisão foi abolida? Não, ela foi aperfeiçoada através do quê? Do batismo. Agora nós não precisamos circuncidar o prepúcio, mas o nosso coração. Agora nós não precisamos mais tirar o fermento da nossa casa, mas sim o pecado da nossa vida. Ela foi aperfeiçoada. Todavia, o sábado, ele continua até o dia de hoje. O sábado lunar. Por isso que Paulo fala categoricamente, falando: anulamos, pois, a lei pelo crer? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por isso que Paulo continuava guardando o dia de sábado. Por isso que Paulo continuava jejuando no inverno, que apontava já a premissa da cabana, e assim vai, né? Então, vemos através dessa mesma palavra, irmãos, que isso que está escrito aqui foi escrito por homens, não pelo Criador. E esses tais homens vão receber a punição devida no juízo final. Por quê? Como pode Paulo falar que estabelecemos a lei? Aqui está escrito que não é para guardar o dia de festa, dia de lua, dia de sábado, nada disso. Então o que o Criador falou? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um sopro novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós a minha inspiração, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardais os meus juízos, e observais. Mas então, onde está a palavra, para que nós possamos encontrar essa palavra? Aqui em Romanos 10, versículos 6 ao 10, mas a justiça que é pelo crer diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Machia, ou quem descerá do abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos Machia. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra do crer que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao soberano Yahushua, e em teu coração credes que Iaú ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas a palavra, ela está em toda a criação, como está escrito aqui no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Yahshadai, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia declara outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem a palavra, e nele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, a própria palavra está na natureza, e a própria natureza está a vida. O que o Salvador nos ensinou? Aqui no Evangelho Essênio da Paz, o que está escrito? Não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. E quantos lhe rodeavam, escutavam suas palavras com assombro, pois a sua palavra tinha poder e ensinava de maneira bem distinta das dos sacerdotes e escribas.
Mesmo depois que o sol tinha se posto, não se foram para suas casas, sentaram-se ao redor de Yahushua e perguntaram-lhe: Mestre, quais são essas leis da vida? Fica conosco um pouco mais e ensina-nos. Queremos escutar seus ensinamentos para que possamos nos curar e nos tornar retos. E o próprio Yahushua sentou-se no meio deles e disse: Em verdade vos digo que ninguém pode ser feliz, exceto quem cumpre a lei. E os demais lhe responderam: Todos cumprimos as leis de Moisés, nosso legislador, tal como está escrito nas Sagradas Escrituras. E Yahushua respondeu: Não busqueis a lei em vossas Escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Em verdade vos digo que Moisés não recebeu de Yahu suas leis por escrito, senão através da palavra viva. A lei é a palavra viva de Yahu vivo, dado aos profetas vivos para os homens vivos. E onde quer que haja vida, está escrita a lei. Podeis encontrá-la na erva, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu, nos peixes do mar. Porém, buscai principalmente em vós mesmos. Pois, em verdade vos digo que todas as coisas vivas encontram-se mais perto de Yahu que a Escritura que está desprovida de vida. Yahu fez a vida e todas as coisas vivas de tal modo que ensinassem ao homem por meio da palavra sempre viva as leis de Yahu verdadeiro. Yahu não escreveu as leis nas páginas dos livros, senão em vosso coração e em vossa inspiração. Encontram-se em vossa respiração, em vosso sangue, em vossos ossos, em vossa carne, em vossos intestinos, em vossos olhos, em vossos ouvidos e em cada pequena parte de vosso corpo. Como os 10 mandamentos estão nos nossos dedos, né, irmãos? Então, estão presentes no ar, na água, na terra, nas plantas, nos raios de sol, nas profundidades e nas alturas. Todas vos falam para que entendais a língua e a vontade de Yahu vivo. Porém, vós cerrais vossos olhos para não ver e tapai vossos ouvidos para não ouvir. Em verdade vos digo que a Escritura é a obra do homem, porém a vida e em todas as suas hostes são obras de nosso Yahu. Por quê? Não escutais as palavras que estão escritas em suas obras. E porque estudais as Escrituras mortas, que são a obra da mão de homens. Então, irmãos, a gente vê claramente aqui, e vamos prosseguir nesse caminho, a mostrar através da natureza, através da própria criação do ser humano e através dessa vida que rege todo ao nosso redor e também no nosso interior, que as Escrituras vão muito além das letras, porque a letra mata, mas o sopro vivifica.